Vamos assim, silenciando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, sentindo a presença desses mentores amigos que já estão aqui junto conosco para esse estudo. Que nessa noite, Mestre amado, nós mais uma vez possamos sentir a sua presença curadora, intensa, a tua paz vibrando de todo o ambiente, a sua luz intensa, brilhando em todos os cantos dos nossos lares, trazendo amor, alegria, saúde e equilíbrio. Obrigada, equipe de André Luiz e equipe de Emmanuel, que já prepararam os nossos ambientes, já nos prepararam. Nós pedimos que nós possamos ser inspirados a escutar aquelas palavras que necessitamos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Amém. Assim seja. Então, hoje a gente já está no capítulo 6 do livrinho. A gente vai vendo aí devagarinho como a história já vai se desenrolando, e como eu tinha comentado, a partir desse capítulo, a gente já começa a ver a realidade do lado de lá para o lado de cá, né? De agora para frente, o primeiro 25% do livro era só a vivência aí deles na Terra, agora a gente vai ver a vivência deles lá, e daqui a pouco, mais para frente, é a intercessão deles, o trabalho deles, como parte da cura moral, do reajuste moral, com aquelas pessoas que ficaram na Terra. Então a gente viu no último capítulo que a Evelina e o Ernesto se encontraram de novo, que eles estão nesse mesmo lugar, e escutando as conversinhas dele, quase que a gente ri um pouquinho, né, por dentro, assim, parece um pouco de maldade, mas não é, porque eles somos nós. Eu fico pensando quantas vezes a gente não faz essas pataquadas e os nossos anjos da guarda estão escutando as nossas conversas falando assim, ô, tadinha, né? Não sabe nada, Ana, né? Tadinha, a gente tem que ter paciência mesmo, né? Porque acha que sabe, e aí ainda é pior isso, né? Porque acha que sabe e aí continua errando, né? Porque não sabe, né? Acha que sabe quando não sabe. Então, as conversinhas, algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa, é que a gente se lembra dos últimos dias, da nossa morte. Tem uma consciência, os dois têm essa consciência. A gente viu no capítulo anterior que a Evelina, ela teve aquele filminho curto, desde o momento em que ela era bem pequenininha, que teve a perda do pai. Mas aí ela se recorda do momento do desligamento, as horas finais. Eles estão numa vida absolutamente normal. Isso é que confunde muitos de nós quando chegamos lá do outro lado. Porque sente dor, sente fome, vê gente andando, todo mundo tem roupa, né? Tem roupa normal, cada um põe a roupa que quiser lá. A gente sabe que muitos deles usam como se fosse uma túnica clara, mas a escolha da roupa é a escolha que a gente quiser. Por exemplo, a gente sabe que Eurípides Barçanufo sempre aparece com um chapéu preto, ele tá sempre com uma gravatinha, né? Então, aí depende do gosto de cada um. Aquele estilo de roupa que estava acostumado a ser, sem ser suntuoso, sem ser no intuito de humilhar, de mostrar sua grandeza, né? A outra coisa é que é um reflexo daqui da Terra, ou melhor, a gente aprende com André Luiz que a Terra, na verdade, é um reflexo do plano espiritual. Então, eles estão num quarto, num lugar que meio que parece um hospital, um centro, né, de renovação, de um rehab, sem entender direito o porquê,
Então, o que mudou de verdade, né? Para quem que, sendo que a gente sempre enxerga aquilo que a gente procura dentro da nossa intelectualidade, dentro do nosso conhecimento, por isso é que é importante a gente estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conseguir fazer o liga-pontinho, mais a gente vai conseguir entender a realidade que está do lado de fora. Ela sabe que é diferente de São Paulo. E ao mesmo tempo, como é que eu estava lá em São Paulo e de repente eu não estou mais aqui em São Paulo? E eu estou aqui e a minha família não conversa comigo, não vem me visitar. E quem é que está pagando as contas desse hospital? Como é que eu posso estar num lugar tão, como esse, né? E ninguém me perguntar nada. A gente vê que os dois passaram por semelhantes sensações, tem uma coisa em comum. E a gente vê, se eles não tivessem muitas coisas em comum, mesmo num estado evolutivo semelhante, eles não estariam na mesma colônia espiritual. Como a gente estudou no EGE, nessa semana. Vocês não estavam, não foi no EGE, na verdade foi o curso que eu dei sobre colônias espirituais. A gente aprende com Emmanuel e com Kardec que são as afinidades. Afinidades o quê? Morais, afinidades de intenção, que faz com que essas colônias se aglomerem, né? Ela está falando aí de uma colônia que tem mais ou menos 100 mil pessoas. E significa que, então, em termos de sintonia vibratória, eles estão muito semelhantes. Os dois querem ver as famílias. Então, outra coisa que chama a atenção da gente é que a gente pensa, né? Alguém morreu, ou, por exemplo, a gente perdeu o pai, perdeu a mãe, enfim, perdeu um filho e fica sentindo aquela saudade. E a gente se esquece que muitas vezes o que está lá também sente saudade do que está cá. A gente já viu isso no último livro, no Entre a Terra e o Céu, com o Júlio, né? Com aquele menininho que chamava, que uivava de dor e uivava de saudade da mãe, toquinho de tudo. Então, eles têm essa saudade da família. Agora, uma coisa que é importante para a gente refletir é que quando a gente está aqui na Terra e a gente lembra com saudade, com tristeza desses familiares que foram, ou com raiva, como será que eles se sentem? Qual é o tipo de vibração que eles estão recebendo? Se a gente sabe que o pensamento não tem nem tempo nem espaço, que o pensamento tem forma, que é matéria, que tem forma, tem cor, tem cheiro, cria imagens. Se eu estou pensando, por exemplo, meu pai morreu e eu fico pensando, ainda bem que foi aquele maldito. Qual é o tipo de imagem que está chegando para o coitado do meu pai? Um monte de flechada, né? Eu vou estar matando ele de novo. E ele vai estar sentindo o impacto daquela vibração chegando nele. Então é importante a gente lembrar disso, que quando a gente lembrar dessas pessoas que já foram, a gente lembrar com respeito, com carinho. Saudade, sim. Desespero, não. É normal a gente sentir saudade. E vai sentir saudade sempre. Meu pai foi em 2005. A saudade continua, não muda a saudade. Mas de alguma forma a gente consegue gerenciar as emoções de uma forma diferente, por nós e por eles também, que é muito importante. A outra coisa é que a gente vê que a hora que eles se lembram da família, da casa, do momento, da situação, eles voltam para a sensação de dor e sofrimento que eles estavam vivendo antes. Agora, como sentindo dor e sofrimento se não tem mais corpo? Como é que eu posso sentir todos os sintomas da doença que eles tinham, do câncer que eles tinham, sem o corpo? Porque esses sintomas, essas imagens, estão na mente que fica onde? No espírito. E aí a gente vê o cuidado dos atendentes, dos enfermeiros, em dizer para eles, não fica pensando na família. E aí o conselho vem para a gente, não fica pensando em tristeza.
Não fica pensando em problema, porque toda vez que a gente faz isso, a gente está colocando mais combustível na fogueira, mais combustível no problema. Que a gente tem que pensar nas coisas boas, em vez de pensar nas coisas ruins. Então, tá bom, eu tô com saudade do meu pai, da minha mãe, então eu vou lembrar dos momentos bons e eu vou mandar para ele aquele abraço gostoso, né? Em vez de ser aquele sentimento de desespero de eu queria você aqui comigo, porque ele vai sentir isso também. E aí a gente vê a organização do plano espiritual, né? Dentro da nossa capacidade aí de criar e gerenciar projetos, a gente vê que eles pensam em absolutamente tudo. Então, alguns fatos que chamam a atenção. A quantidade de vegetação que tem lá. Por quê? Aí vem a primeira dica para gente. Natureza cura, natureza calma, natureza faz bem. Faz bem para os olhos e faz bem para o coração. Então, em vez da gente ficar enfurchado dentro de casa, para a gente lembrar de sair, de aproveitar, de apreciar as flores, de enxergar as árvores. Ele fala do perfume das flores. Ela fala, né? Então, a gente vê a preocupação da beleza, da arquitetura. Então, o lugar não tem que ser só bom para o corpo espiritual, tem que ser bom para todas as sensações. As sensações que eles estão passando ali, quando tem muita árvore, quando tem muita flor, quando o perfume é bom, é o quê? De paz. Quando a gente se sente relaxado, feliz. Ele fala do céu. Puxa, mas como assim, se eles estão mortos, eles veem o mesmo céu que a gente? Sim. Por quê? Porque essa colônia, ela está próxima à crosta terrestre, ela fica na mesma zona do planeta Terra. Mas, Ana, significa que quando eu morrer, eu vou para uma colônia perto da Terra? Depende. Se você for mais evoluído, você pode ir para uma colônia em outro planeta. A gente sabe que tem colônias espirituais em Júpiter, em Marte, em Sirius. Enfim, tudo depende da nossa evolução. No caso deles, eles estão numa colônia muito próxima à Terra por causa da limitação evolutiva deles. Agora, apesar disso, apesar da ignorância espiritual, eles são pessoas boas, então eles não estão num lugar de sofrimento, eles estão muito perto do umbral, tanto é que a gente vai ver que eles depois vão fazer um trabalho no umbral mais para frente. Então, tá bem pertinho. Mas essa barreira vibratória, porque eles são pessoas, no fundo, boas, acabou atraindo eles para essa colônia mais feliz e não de sofrimento. Eles descrevem várias vezes, e a gente escuta de outras pessoas, o amor que eles estão recebendo, completamente diferente da experiência do André Luiz lá no umbral, em que ele não conseguia nem dormir, coitado, que os espíritos companheiros maus que estavam lá do lado dele ficavam acordando ele o tempo inteiro, chamando ele de suicida. Ele sentia fome, morria de sede, não conseguia achar comida. Claro, não tem lá. Não tem comida assim no plano espiritual. O lugar é seguro, ninguém estava tentando maltratá-los, desrespeitá-los, violentá-los. Como a gente sabe que em alguns lugares nessa parte do umbral e dos abismos das trevas acontece esse tipo de violência, a mesma violência que a gente vê aqui na Terra. Por quê? Porque os espíritos que estão aqui são os mesmos que estão lá. Só tem uma troca, é como se tivesse atravessado uma grande ponte, mas nem, quando se atravessa essa ponte, uma ponte bem longa, né? A maior ponte que existe. A gente não chega do outro lado diferente do que a gente saiu, a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, essas mesmas pessoas que fazem o mal, que cometem crimes hediondos contra os outros, elas atravessam a ponte, chegam lá no plano espiritual, continuam fazendo a mesma coisa. Mas eles estão num lugar seguro, protegido. E ele é protegido desde do aspecto mental, tanto é que eles ficam falando o tempo inteiro de vigilância do pensamento. Existem normas, disciplinas implementadas que precisam ser seguras. Para quê? Porque imagina se todo mundo resolvesse fazer o que quisesse. Se eles estão aí desequilibrados, eles mesmos se questionam tantas vezes, será que eu tô maluco?
Será que eu estou no manicômio? Será que me internaram? Será que eu... Relativamente sim, porque a gente ouve essa conversa, parece conversa de maluco. Eles não estão entendendo a situação. Se a ideia de quando uma pessoa está desequilibrada é que ela não consegue entender os fatos que estão acontecendo ao redor dela, é exatamente a definição do que eles são nesse momento. Mas isso não é por doença, é por ignorância, e aí a importância de aprender. A outra coisa que me chamou a atenção foi a hidroterapia obrigatória. A gente vê a importância da água. E para quem já teve bebê, sabe, nem tá berrando, você pega o nenenzinho lá, se esgoelando, põe ele dentro da banheira, conta até 10, o que que acontece? O neném para de berrar. E mesmo com a gente, né, quando a gente está nervoso, a mãe fala pra gente, toma água, vai tomar um copinho de água com açúcar, né? Ou vai tomar um banho para dar uma acalmadinha. A gente tem que lembrar que a água é o fluido, o material, o elemento, não elemento, né? O composto, que consegue ser mais energizado que existe. E da mesma forma que a gente fluidifica a nossa água aqui, o que é fluidificar? Exatamente energizar essa água com um conteúdo magnético positivo, curador, que a gente consegue através do nosso ectoplasma, através do nosso magnetismo animal e através da nossa mente. E também pela transfusão de energia que a gente recebe dos espíritos superiores. A gente consegue magnetizar a água do nosso banho. Peraí, Ana. Então quer dizer que eu tô chateada, eu tô triste. Se eu tomar banho e eu fizer uma prece embaixo do chuveiro, vai me ajudar? Vai. Vai limpar o corpo e vai limpar a alma também. É importante a gente lembrar disso, coisas tão simples que a gente pode usar para acalmar quando a gente estiver nervoso, quando a gente estiver triste. Ele fala de aparelhos engraçados. Imagina, esse livro foi escrito há, sei lá, 70 anos atrás, 60. Então, muitas coisas eles não conheciam. Eles ficam pensando, por que que ele não pode me ligar aqui no hospital? Por que que meu marido não me liga? Por que que minha mãe não me liga? Hoje, quem morre deve falar assim, cadê meu celular, né? Cadê meu iWatch? Por que que não estão pingando aqui? Onde é que eu tô? E aí ficar lá procurando lá no GPS, que parte da Terra que eu tô, né? Você já imaginou? A gente não consegue ficar 5 minutos sem o celular? Já imaginou o que acontece quando chega do outro lado? Não tem desculpa. Não, aqui não tem sinal de celular. Vai ver que é essa desculpa que eles dão, né? Tem interrupção eletromagnética com os equipamentos que tem por aqui. Mas é importante a gente entender isso, que existem aí aparelhos, eles falam bastante de tomar a injeção na cabeça, que é uma coisa que a gente não conhece. A gente vê eles trabalharem bastante impasse na cabeça. Por quê? Porque essa parte do coronário que vai cuidar, e do frontal aqui, né? O frontal cuida das sensações, dos sentidos do corpo material. O coronário é a nossa ligação com o plano espiritual, é a ligação com a epífise, né? Que fica aqui atrás, bem no meio. Então, eles estão fazendo essa limpeza, esse reajuste energético para que haja aquela adaptação. É como se a gente estivesse mudando de plano mesmo, né? Pegando um peixe, tirando o peixe que está dentro da água e botando ele do lado de fora. Tem que ter um ajustezinho para ele se aclimatizar. E é isso que eles estão falando, esses aparelhos engraçados que eles estão colocando, né? E aí os passes na cabeça. Que a gente dá passe aqui na cabeça, mas a gente não dá só o passe na cabeça, né? A gente faz aí a doação do fluido, da energia aí no topo da cabeça, onde fica o plexo coronário, o centro de força coronário, mas a gente faz também no frontal, na garganta, no cardíaco, etc, né? E aí a gente vê o tratamento deles. A gente não vê eles tomando quilos de remédio, ninguém falou, né? Então eu tô tendo um ataque aqui de ansiedade, me dá um Prozac. Não, não é isso que está acontecendo ali.
eles recebem passes. Então, essa fluidoterapia acontece lá, pode acontecer aqui, e imediatamente se acalma. É verdade que o corpo lá está mais sutilizado. Então, esse efeito, que para a gente parece muito mais imaterial, acontece rapidamente. Alimentação, só caldinho e suco. Eles falam bastante da densidade da água, como é diferente. A química espiritual é diferente. A gente vê que os elementos que... A gente já estudou isso também no curso de passe, que os elementos que existem dentro do mesmo globo são os mesmos, os componentes químicos. Mas os componentes que estão no plano espiritual são diferentes dos componentes da tabela periódica que a gente conhece, né? Então, eles são mais eterizados, porque o plano espiritual precisa de uma coisa menos densa. Eles aproveitam essa água mais fina, se a gente pode chamar isso, mais sutil, para esses banhos medicinais. Mas eles também trabalham esse aspecto, né, da educação do pensamento, da importância do repouso, de dormir, para que a gente encontre o equilíbrio. Então, estão aí cuidando, como se fossem doentinhos mesmo, né, nesse hospital, nessa colônia aí. E aí eles ficam toda hora perguntando, será que a gente está louco? Será que a gente está louco? E é uma terapêutica mental, mas é trato com amor, com respeito, com honestidade. A gente vê o cuidado que as enfermeiras têm de não falar para eles, você morreu. E a gente vai ver no próximo capítulo que com a dona Alzira, quando ela escuta que ela morreu, que ela tem um choque. Ela sai do prumo. Então, mais uma vez, para a gente lembrar, quando estiver trabalhando num trabalho de mediúnico, de desobsessão, da gente lembrar desse respeito, desse cuidado com os espíritos, porque muitas vezes eles não estão prontos para ouvir. Para quem já leu os outros capítulos, sabe disso. Eles vão tentar decodificar de uma forma que chegue na resposta que eles têm, para confirmar aquilo que eles aprenderam a vida inteira, que eles acreditaram a vida inteira. A importância do controle das nossas emoções, do nosso equilíbrio mental. Aqui na Terra, como lá também. Por quê? Porque são as nossas emoções que vão guiar todo o equilíbrio do nosso corpo. Aqui na Terra, ainda mais, se a gente lembrar que 70% do nosso corpo é água, se eu vou estar desequilibrado, nervoso, bravo, desesperado, eu estou envenenando o meu corpo físico, primeiro de tudo, né? Toda a água que está dentro do meu corpo. A gente aproveitar aí a fluidoterapia da mesma forma como eles estão fazendo, para esse equilíbrio. Se a gente sabe que essa transmissão de energias, ela acontece e de qualquer lugar para qualquer lugar, a gente sabe que nesse instante a gente está recebendo aí a ajuda do plano espiritual, não tem nenhum túnel que está caindo que a gente está enxergando, né? Então, essa fluidoterapia a gente pode, a gente recebe em qualquer lugar, em qualquer hora, desde que a gente esteja ligado, sintonizado com a equipe do bem, né? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, aí a primeira coisa que eu pensei foi, e a gente chegar lá do outro lado? Será que a gente chegaria desavisado se a gente estivesse morrendo? Como é que a gente ia se sentir? Será que a gente ia ficar questionando tudo isso? O trabalho que a gente está fazendo aqui, desse estudo, funciona como um curso rápido de o que fazer quando chegar no plano espiritual. Porque não adianta querer estudar quando chegar lá, tem que estudar antes da prova. E a última coisa aí em relação ao poder da água. Como é que a gente está utilizando a nossa água? Mesmo quando a gente está comendo, tendo as suas refeições com a nossa família, a gente lembrar que a maior parte dos alimentos tem uma concentração de água muito grande, das frutas. Então, se a gente está tendo uma refeição e que a gente está vendo televisão, que a gente está gritando, que a gente está brigando, o que está acontecendo com a água toda que está dentro dos alimentos que a gente está ingerindo? O que está acontecendo quando eu estou fazendo uma comida, fazendo o meu jantar e eu estou reclamando?
esbravejando, porque não era isso que eu queria fazer. Eu estou envenenando essa comida. Essa comida que vai ser ingerida por mim depois. Então, a gente lembrar de como a gente pode usar esse potencial maravilhoso que é a água dentro do nosso dia a dia, tanto ingerindo quanto fora, para nos fazer nos sentir melhor, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou tirar todo mundo do mute agora, para a gente comentar. E aí? Comentários. Para mim foi mais um questionamento, assim, porque não se contou, né? Que aquelas pessoas já tinham desencarnado, né? Assim, todos que estavam ali, né? Eu imagino, assim, tem os porquês, né? Mas não seria melhor saber desde o princípio, para já começar a ficar esperto? Eu fiquei pensando um pouco nessa, assim, sabe? Para começar a acelerar, sabe, o desenvolvimento, não sei, o amadurecimento, não sei. Eu entendo, assim, o porquê, para ser uma coisa mais suave, né, para não ter aquele choque, mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, será que se desse aquele tranco, não aprenderia mais rápido? Assim, acho que foi um pouco da minha reflexão, assim, da teoria, um pouco, né, porque eles esperaram para comunicar, né, porque assim, a gente, nesse nível que a gente está, eu acho que se a gente lembra das coisas que a gente aprende aqui na Terra, eu já teria desconfiado que eu estava morta, honestamente, por todos o que aconteceu ali. Eu falei, ixi, mas eles nem desconfiavam, assim, né, Um é ateu, o Ernesto é ateu. É. E ela é católica, acha que acaba, morre e acaba. Não acabou. Vai para o céu ou vai para o inferno, não acabou, não tem anjinho tocando harpa, né? Mas o interessante que você está falando, a gente vai ver isso nos próximos 3 capítulos, que vai falar exatamente isso, em que eles vão escutar a verdade, eles vão lá uma hora conversar lá com o professor e perguntar, eu morri? Ele responde e ela continua negando. Ok. Eu acho, é impressionante ver, né? Logo no começo, quando ela, no capítulo anterior, e nesse também fala um pouco, e no próximo fala mais ainda sobre o poder do pensamento, né? Que aí, falar isso sem eles estarem preparados, e aí ele encontra uma ajudante, uma outra pessoa, uma outra paciente que está lá, e no próximo capítulo essa paciente fala um pouco sobre o que acontece, né, quando ela descobre. O impacto o poder do pensamento, né, que nesse capítulo fala sobre isso, no anterior falou, e a questão do preparo, né, para mim, e eu fico, de novo, né, o que eu falei na aula passada, no estudo passado, o como a gente aqui em Terra também pode, nós encarnados, sofremos a influência do nosso pensamento bastante, né, a gente pode quando a gente tem crise de ansiedade ou fica nervoso por alguma coisa, é o nosso pensamento agindo no físico, é que a gente não sente ou não se liga nessa coisa ainda como eles se ligam lá, porque são mais sensíveis, porque a matéria é mais sensível. Nosso corpo rudimentar e físico acaba segurando um pouco isso, mas na verdade nós estamos descontrolados, né? Fica uma crise nervosa ou sair gritando por aí, ou enfim, ou às vezes uma crise de ansiedade. Eu vejo o meu pai quando teve a crise de síndrome do pânico, justamente isso, não tem nada físico, o corpo dele é perfeito, só que ele acabou materializando doenças físicas por conta que desencadeou com relação à doença psíquica, mental que ele estava naquele momento. E a partir do momento que ele começou a tratar o lado psicológico dele, o lado mental dele, tudo se normalizou. Ele está, graças a Deus, há 20 anos quase sem nenhum problema, nem de saúde que ele tinha grave por conta disso. Então, eu acho que para mim é isso, né? Eles têm esse cuidado de entender que aqueles pacientes precisam daquele tempo e em respeito a isso, eles sabem, né, que precisa. Acho que para mim a resposta é muito respeito e o amor, né? Que eles sabem, eles estão tratando por amor, que ali não tem dinheiro na transação, né? Eles não têm que pagar aquele tratamento, estão todos ali
doando, fazendo trabalho de caridade para ajudar um irmão que recém chegou. Aí. Há tempo para tudo, né? Eles querem que a pessoa reflita, perceba a diferença de ambiente, do local, e chegue a uma conclusão, né? Eu acho que choca menos do que se chegar alguém e contar para eles, né? E, pelo jeito, todo mundo está nesse mesmo entendimento, né? A gente percebe que todos ali estão com essas dúvidas, essas indagações, que não sabem aonde estão direito. Eu acho que os espíritos sabem que se a pessoa entender, refletir e entender por si mesma, o choque é menor, né? Eu penso, eu enquanto psicóloga, se a pessoa não está pronta para eu trazer aquele assunto, por mais que seja óbvio, que seja nítido, se a pessoa não está pronta, não dá. Chega até a ser crueldade, sabe? Porque eu vou colocar algo que a pessoa não tem o suporte emocional ainda para segurar, para tratar, para resolver. Então, eu acredito que seja da mesma maneira, aos pouquinhos, né? E assim vamos. Vejam aqui na Terra, quando morre uma pessoa e alguém tem que ir dar a notícia para a família, eles dão a notícia devagarzinho. Se a pessoa está à distância, diz, ele está muito mal, ninguém diz já morreu, né? Há exceções, mas via de regra, todo mundo tem cuidado de dar a notícia suavemente. Mas eu queria comentar com vocês que de tudo que foi colocado até agora, achei assim, especialmente importante o que a Ana falou sobre o despreparo deles, o chegar lá sem saber, sem entender coisa nenhuma. Isso nos remete diretamente à importância do grupo de estudos. Parece uma coisa singela esse trabalho que nós estamos fazendo às segundas, às quartas e às quintas-feiras, mas é um preparo de fundamental importância que vai mudar não só a nossa vida atual, encarnada, como vai nos facilitar as coisas quando a gente for para a dimensão espiritual. Eu falei da vida encarnada, porque esse estudo disciplinado da doutrina nos ajuda a organizar a nossa escala de valores e, por exemplo, ódio, raiva, vingança, a dificuldade para perdoar, o orgulho em excesso, o egoísmo que a gente se permite, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo que isso não é bom, que a gente precisa fazer a famosa reforma íntima, e à medida que a gente vai fazendo, vai se melhorando, vai se transformando, a gente fica uma pessoa mais agradável e a vida também fica melhor. Como Jesus disse no Evangelho, o fardo fica mais suave. Claro. Estudar a doutrina é de fundamental importância, com reflexos diretos na nossa dia, das causas atuais das aflições, engloba exatamente isso. Muitas vezes a gente tem uma porção de sofrimento só porque a gente está despreparado, porque a gente ainda valoriza o que não deve ser valorizado e ignora o que precisa ser respeitado. Mas, principalmente no plano espiritual, como a Letícia falou, a Letícia, se desencarnar, vai saber direitinho, que ela já disse. Porque ela estudou muito direitinho, então vai sacar logo, vai descobrir. Bom, eu falei Letícia porque o comentário foi dela, mas isso é válido. E tem uma outra coisa, sabe? Porque alguém está pagando a conta do hospital, né? Não é a mãe que está encarnada. Deve ser a avó que já foi, o avô, sei lá quem é que está pagando essa conta do hospital. Então, a gente pensar também que muitas vezes a gente fazer o bem, o nosso merecimento acaba protegendo aquelas pessoas que estão perto da gente, sabe? A nossa prece fica mais forte. Então, eu estou rezando, eu estou fazendo, estou trabalhando e tal. E a gente já viu isso tantas vezes em outros livros de André Luiz.
aquela a prece refratada da menina lá, da Evelina, né? Entre a terra e o céu. A terra e o céu, mas outros casos em que a pessoa que estava sendo ajudada não tinha feito nada de ruim, mas também não tinha feito nada de bom, né? Então, no caso acho que no mundo maior, daquele moço que assassina o primeiro namorado o primeiro namorado da moça que ele casou e depois comete suicídio e que vai ser levado para aquele lugar onde tem o que mata boi, né? Ele fez um monte de coisa errada, assassino duplo, né? Mas ele recebe ajuda porque a avó da esposa, da viúva, tinha pedido ajuda. Aí vão ajudar a viúva. E aí, para ajudar a viúva, precisa achar o marido. E aí, ajuda o marido. Então, eu fiquei pensando em uma coisa dessa, né? A gente às vezes não é que a gente vai fazer isso pensando, porque se eu melhorar, eu vou conseguir ajudar o meu filho, meu neto, meu bisneto. Não é isso. Mas a gente vai juntando esses bônus hora que vão contar como tijolinho no plano espiritual. Para na hora do vamos ver, talvez, por exemplo, o Ernesto, I'm making this up, né? Não sei, não conversei com o Chico Xavier nem com o André Luiz sobre isso. Mas, vamos supor, o Ernesto, ele não matou o amigo dele, mas a intenção dele foi de matar. Então, ele é um assassino. Ele tem menos responsabilidade, mas é assassino. Pela culpa dele, talvez ele tivesse que ir pro umbral. Você vê, o André Luiz não matou ninguém e foi pro umbral. Ele morreu o quê? De sífilis porque ele traía a esposa. Ele bebeu demais, ele era ambicioso, era muito nervoso, ele era muito arrogante, mas ele não matou ninguém. E ele foi para o umbral. E o outro que quis matar e tentou matar, só errou o tiro, não foi? Né? Então, por quê? A gente não entende essa matemática do plano espiritual e também não tem que entender em detalhe, mas o ponto é que cada um tem um lugar diferente, né? Aqui e lá. Mas a gente fazendo a nossa renovação espiritual, a gente consegue ser ajudado e ajudar os outros também, né? Posso fazer um comentário? Um breve comentário. A respeito disso, ir para um umbral ou para uma colônia. Eu sempre lembro que a primeira vez, quando eu comecei a ler o livro, eu recordei da primeira vez que eu li ele, há muitos anos atrás, e eu lembro sempre da sensação de paz que me deu ler esse livro. Porque eu vinha de todos os livros do André Luiz, óbvio, e eu sempre lembro da primeira impressão ao ler O Nosso Lar, quando eu tinha, 16 anos de idade. Aquela sensação, meu Deus, eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Que é isso? Não quero ir para o umbral, eu não quero. E é verdade, sabe? Foi uma sensação muito, eu não sei, mexeu comigo demais. Imagina, tem 16 anos, você está lendo O Nosso Lar, tu fica assim, não, eu não quero passar por isso, não. E daí eu lembro que eu fui lendo os livros, lendo, e quando eu cheguei nesse livro, eu lembro do alívio que me deu saber que eu não precisava ser perfeita, porque tu te compara com eles são pessoas como nós, que nem a Ana já falou isso várias vezes, eles são pessoas como nós, cheias de defeito, que nem, eles são bons, né, em várias questões, mas são pessoas que têm defeitos. Por exemplo, o Ernesto desejou a morte do amigo, né, e mesmo assim ele teve a possibilidade de desencarnar e ir para uma colônia. Aquilo dá um alívio, uma paz, e aí tu pensa assim, nossa, eu tenho chance. E eu tive essa mesma sensação agora, foi muito engraçado, porque eu recordei das primeiras vezes que eu li, e eu sempre tenho essa sensação, uma sensação de esperança, sabe? Que o livro te passa uma sensação, nossa, eu tenho chance de fazer o certo, de melhorar. É muito engraçado, era só para compartilhar isso, porque eu continuo tendo a mesma sensação cada vez que eu leio esse livro. Engraçado você falar isso, quando a gente pensou em estudar, eu falei para a mãe, mas eu acho o livro tão levinho. E, na verdade, é levinho porque eu li numa hora que eu não estava preparada para ler, né? Então, agora a gente lendo, estudando, eu vejo que não é tão levinho, assim, tem muito ensinamento. Mas eu acho que é exatamente essa impressão que você teve, que não tem aquelas desgraceiras todas, né? Como a gente já viu, né? Em outros livros, Vida e Sexo, Vida e Sexo, Libertação, no Mundo Maior, umas coisas horrorosas que a gente vê. A gente não vê isso aqui.
né? Vê, mas não vê, mas vê de um jeito bom, assim, tudo se encaixa no plano maior, tipo, no plano geral, tudo se encaixa para ir recuperando a possibilidade de reencarnar de novo e nossa, toda a preparação das pessoas envolvidas para resgatar as suas dívidas perante os familiares. Nossa, esse livro para mim é uma bênção, assim, tipo, quando tu perde a esperança, tu vai lá e lê o livro e pensa, nossa, a gente tem chance. É isso aí. Bom, vamos encerrar. Obrigada a todo mundo. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Emmanuel, por deixar esse presente para a gente. Aí, fazendo das palavras da Elisângela as minhas, isso de poder plantar esperança no nosso coração. A vida sem esperança é muito difícil. Obrigada, Pai, por abrir as portas desses ensinamentos para nós. Que nós saibamos utilizá-los com maestria, com cuidado, com amor. Que nós saibamos, Senhor, usar dessa sabedoria e dessa misericórdia com as pessoas que convivem conosco dentro dessas paredes, dessa casa, de cada uma dessas famílias. Que possamos aprender juntos, crescer juntos e continuar juntos no futuro. E assim, nós vamos pedindo pelos nomes que estão no nosso caderno, que pedem vibrações, pedindo a equipe de André Luiz que cuide de cada um deles, principalmente dos casos que precisam de gerência médica. Vamos pedindo pelo nosso planeta, que passa por tantas dores, por tantas perdas, por doenças físicas, mas principalmente por doenças mentais. Que a tua paz possa vibrar nos corações dos homens, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus.